Oi, eu sou Ana Pilar e eu tô aqui no curso de Ferramentas de Rastreio de Diagnóstico em TEA para auxiliar você, profissional que tem contato com crianças e que gostaria de fazer encaminhamentos mais assertivos e pautados em hipótese diagnóstica para ajudar também nossos colegas médicos, pediatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos e, enfim, pessoas que lidam com crianças neurodiversas como um todo. Vamos lá? Vou começar me apresentando um pouco. Então, meu nome é Ana Pilar, eu sou psicóloga de graduação, fiz terapia comportamental na USP como especialização, fiz também especialização no CBI of Miami como terapeuta ABA para pessoas dentro do espectro autista e deficiência intelectual. Tenho aí uns 7 anos de atuação dentro da área, também trabalho como supervisora clínica em ABA. E também já fui AT durante muito tempo, em escolas, já fui AT em clínicas e tive contato com crianças dentro do espectro em diversos âmbitos. Eu resolvi fazer esse curso porque os ATs, né, os meus acompanhantes terapêuticos que eu supervisiono, geralmente trazem para mim a necessidade de conhecer e entender um pouco mais e de passar também para profissionais dentro da escola, de informar os profissionais que têm contato com as crianças que fazem acompanhamento clínico comigo a respeito do que é o autismo e de como que nós podemos, enquanto profissionais, auxiliar no diagnóstico e fazer encaminhamentos mais pontuais e mais assertivos para que as crianças possam poupar tempo aí entre chegar num pediatra e conseguir um atendimento de qualidade, né? Num neuropediatra, num psiquiatra infantil, que seja. Então, entrando aí um pouco mais na parte teórica, a nossa primeira aula vai ser a respeito do TEA, do espectro autista. Vamos falar um pouco a respeito das características, a respeito do CID e do DSM. Então, para entender um pouco mais a respeito do TEA, na nossa aula 1, eu vou começar abordando o DSM, né, que é um Código Internacional de Doenças Mentais e que nos dá base para entender vários transtornos, várias comorbidades, várias questões que permeiam fazer aí do psicólogo e do médico ligado à saúde mental, né? A princípio, no DSM, algumas características definem o autismo muito claramente. Então, as pessoas que têm autismo, segundo o DSM, elas apresentam déficit persistente na comunicação e na interação social, por exemplo, na reciprocidade socioemocional. Então, quando você brinca com a criança, percebe, por exemplo, já ali na primeira infância, que essas brincadeiras de achou, brincadeiras de fazer cócega, é difícil a sustentação do contato visual durante essas brincadeiras, é difícil a manutenção da atenção compartilhada, e aí percebe-se então um prejuízo nesse compartilhamento social, que naturalmente para crianças da mesma idade se é esperado, né? Crianças típicas, né, da mesma idade. Então, existem déficits também no comportamento comunicativo. Então, por exemplo, as crianças não entendem direito como ter essa linguagem corporal, gestual, contingente com uma fala, elas não conseguem se expressar da maneira adequada e às vezes a comunicação verbal e não verbal não entra em coerência. É muito comum que as crianças no espectro, por exemplo, não reconheçam emoções e nem expressões faciais. É um dos treinos que comumente é feito em tentativa discreta para que elas entendam e consigam devolver respostas contingentes também no âmbito social. Porque às vezes é difícil a percepção de uma circunstância onde todo mundo está demonstrando fisicamente uma inadequação que a pessoa dentro do espectro autista não percebe. Então, segundo o DSM, esses são alguns dos critérios que nós podemos entender como características de indivíduos dentro do espectro autista.
Prosseguindo, então, falando um pouco a respeito desses comportamentos do âmbito social. Então, no âmbito social, como um todo, é complicado manter, compreender os relacionamentos sociais e ajustar o comportamento. Então, o indivíduo autista tem dificuldade para ajustar o próprio comportamento aos contextos sociais, o que é feito, por exemplo, num ambiente de compartilhamento de lanche da escola, ou o que é feito no momento de compartilhamento de brinquedos com os pares, ou até após uma certa idade, num momento de paquera, um momento social, o que é feito. É muito complicado para esses indivíduos dentro do espectro, sem um treino prévio, entender todo o movimento social, que às vezes está não verbal, não é descritivo, ele não é tão concreto e visualizável, e precisa entender uma entrelinha, né? Tem uma entrelinha envolvida que é complicado para essas pessoas que estão dentro do espectro. Existe uma dificuldade também na infância, ali na primeira infância, compartilhamento de itens, brincadeiras, troca de turno, de imaginar, de elaborar brincadeiras imaginativas. Então, utilizar, por exemplo, um objeto fora do contexto da brincadeira, como um objeto na brincadeira. Então, utilizar uma caneta, por exemplo, como colher, para mexer uma comidinha, que seria uma massinha. Para as crianças dentro do espectro, as crianças da mesma idade, as crianças da mesma idade fora do espectro estariam fazendo, na realidade, que é criando esse tipo de oportunidade de brincar imaginativo, para as crianças que estão dentro do espectro é muito mais complexo chegar a essa elaboração sem um auxílio de um terapeuta e sem uma condução de tentativa discreta ou de maneira planejada. É comum que crianças dentro do espectro apresentem comportamentos em padrões repetitivos. Por exemplo, a ecolalia, que é quando a criança repete muitas frases, às vezes sem contexto, às vezes frases que ela viu em desenhos animados, às vezes frases do dia a dia. Às vezes até com função, de maneira mitigada ali, um pouco tardiamente, como uma função, né? Então usa aí uma frase do Bob Esponja para concordar com o pai, até com a mesma voz, com a mesma topografia de fala. Isso pode ocorrer até de maneira funcional, mitigada, então de uma maneira tardia, mas ainda caracteriza como uma ecolalia e um padrão de comportamento repetitivo. Existem também as estereotipias, que também são comportamentos repetitivos. Então, estereotipias que eu posso mencionar aqui, o flapping, né? Quando as crianças balançam o corpo para frente e para trás. Nós mesmos, assim, neurotípicos, pessoas que também não estão no espectro, utilizam as estereotipias sem perceber, sem notar e de maneira um pouco mais controlada, por isso que socialmente controlada, por isso que socialmente nós conseguimos entender que não pode balançar de uma maneira tão forte ou que as pessoas estão observando, então a gente se controla. Em indivíduos autistas, essa percepção do outro, né, do entorno é um pouco menor, então o engajamento para um comportamento repetitivo de reforço automático é um pouco maior, e aí a estereotipia, o comportamento repetitivo tende a aumentar de frequência e de intensidade, se não manejado corretamente. E isso não quer dizer que autistas não possam estereotipar, porque muitos autistas adultos relatam a importância da estereotipia para a vida deles como autorregulação. Então, a gente também tem que entender até que ponto interferir num comportamento repetitivo, se às vezes ele tem aí um fundo, uma função de autorregulação e não oferecer algo que a criança possa substituir ou que o adolescente possa substituir, para que tenha também um sentido de autorregulação aí, né? E aí tirar propriamente uma estereotipia só por tirar e não oferecer uma outra oportunidade de autorregulação. Isso pode ser muito complexo e pode acarretar muitos prejuízos. Outro tipo de padrão restrito é a falta de flexibilidade na rotina. Então, é comum que crianças autistas, adolescentes autistas, precisem de previsibilidade maior. Eles precisam de combinados feitos com mais antecedência, de explicações às vezes visualizáveis, né, as pistas visuais, as rotinas, para que eles consigam aderir a uma rotina
um pouco mais modificável, porque existe uma tendência a um padrão de comportamento rígido. Entendendo sempre que o autismo é um espectro e que tudo isso que eu estou dizendo não pode ser colocado numa caixa como padrões autistas e que todos os autistas apresentarão. São características do DSM que podem ser reunidas todas juntas, podem ser reunidas em partes, elas podem aparecer de diversas maneiras, dependendo do indivíduo que aparece. Tá? Então, sempre observar a individualidade é muito importante no contexto daquele indivíduo que estamos falando. Então, esses interesses fixos, restritos, anormais, em intensidade, em foco, interesses que vão muito, às vezes, em partes de brinquedos e não no brinquedo com utilização com a função que ele tem. Utilizar, por exemplo, um carro para olhar a rodinha girar, ao invés de utilizar o carro para brincar, né? Que seria a função do carro. Hiperreatividade ou hiporreatividade é estímulo sensorial. Então, é muito importante contar sempre com uma TO na avaliação das crianças autistas para que elas observem o perfil sensorial daquela criança e observem também o que ela busca e como suprir isso de uma maneira que a estimulação e a autorregulação não sejam barreiras para o aprendizado. Então, buscar uma TO a respeito da hiporreatividade e da hiperreatividade é muito importante nesse sentido. Crianças que buscam visual, então que chacoalham itens muito próximos aos olhos ou que buscam olhar de lado, né? Buscam olhar as coisas na altura da mesa. E isso às vezes pode ser tão reforçador e tão recompensador que chega a ser competitivo com o aprender, porque é complicado de redirecionar, né? Que às vezes são comportamentos que a criança tem acesso muito facilmente, então para fazer um bloqueio, um redirecionamento é complicado. Geralmente são crianças que têm pouco interesse em itens, então elas gostam muito desse reforço automático, desse comportamento de reforço automático. E é muito complicado ter um controle sobre isso, tá? Lembrando que eu tô falando de uma amostra da população que é muito representativa. Então, novamente, nada do que eu tô dizendo aqui vai servir para todos os autistas, tá? Pode servir para alguns, mas com certeza não vai servir tudo para todos. Atualmente, a gente sabe que o autismo é um espectro e ele é muito amplo, então os indivíduos eles são muito diversos, né, entre si. E é importante dizer que os sintomas geralmente aparecem na primeira infância, então a questão do contato visual, da reciprocidade socioemocional, o bebê ali que às vezes perde um repertório, tá? Pode haver um autismo regressivo em crianças que falavam e param de falar, né? Param de ter essa intenção comunicativa, às vezes da troca com outro e se retiram e acabam ficando com itens, às vezes itens sem função, itens limitados, com função limitada ou estereotipada, né? Mas é importante dizer que muitos dos diagnósticos estão surgindo com as barreiras sociais. Então, crianças que têm a área cognitiva preservada e que, ao serem cobradas socialmente, então na troca com o outro, na troca com os pares, durante os jogos, as brincadeiras, essas crianças começam a ter déficits sociais. E aí começaram a fazer muitos diagnósticos também com relação a isso. Então, existe muito prejuízo social ligado ao autismo, principalmente nessas crianças que são subdiagnosticadas, porque elas perdem um tempo importante de treino durante a primeira infância. Segundo o DSM ainda, hoje nós não mudamos um pouco a classificação a respeito do autismo, né? O entendimento. Então, a gente percebe que tem que ter, com certeza, um déficit de comunicação social. E aí a gente pensa em nível de suporte e não nível de autismo mais, né? Não vamos pensar no comprometimento maior com relação ao autismo, e sim um nível maior ou menor de suporte que o indivíduo necessita. Então, o nível 1 é um nível que necessita de suporte, que ele tem um prejuízo, ele tem uma dificuldade, ele precisa de uma adaptação, por exemplo, social, então uma adaptação com um auxílio para iniciar amizades, iniciar conversações, iniciar trocas, mas ele ainda consegue ter uma certa autonomia dentro do que é esperado para a mesma idade, para os pares.
Já o nível 2 de comprometimento, se a gente for pensar aí nas habilidades sociais, na comunicação social, é um suporte um pouco mais substancial. E aí podemos pensar em déficits de comunicação, prejuízos que demonstram um suporte visível, né? Uma necessidade de intervenção de um terapeuta ou de uma pessoa treinada ali para dar esse suporte. Às vezes essa pouca interação, no sentido de iniciar poucas conversações, ter pouco interesse social, e aí precisar de alguém que gere essa motivação, cria às vezes situações um pouco mais menos naturais, né? Que elas sejam disfarçadamente ali colocadas no contexto natural, mas que necessita de alguém criando essas oportunidades e apontando. Olha só, vá perguntar pro seu amigo, peça uma borracha, enfim, situações que um terapeuta precisa planejar, né, para que essa pessoa inicie ou prossiga num contato com os pares, né? Aí já é um suporte substancial, né? E às vezes que precise também de um reforço muito grande para que essas tentativas dos amigos para com essas pessoas sejam aproveitadas, né? Uma percepção baixa ali do ambiente, das pessoas que cercam e da intenção dessas pessoas de manter uma amizade, de chamar para jogar. Às vezes a falta de reciprocidade, né, ali do sócio emocional faz com que não, obrigado, não quero ir. E aí precisa mesmo de um terapeuta, de alguém que faça essa ponte para que essa pessoa aproveite melhor as oportunidades, tá? Para que aprenda. No nível 3, nós já consideramos um suporte bem substancial mesmo, quando a pessoa tem prejuízos graves, né? Não inicia uma interação sem ajuda, tem respostas sociais muitíssimo limitadas, às vezes precisa treinar, assim, perguntas e respostas muito simples e assim, às vezes até inclusive iniciar uma comunicação alternativa por conta da falta de uma comunicação verbal vocal e instalar do início da troca de figuras, por exemplo, a comunicação, né? Então, nesse sentido, precisa de uma adaptação muito maior desse ambiente para que essa criança ou esse adolescente possa responder adequadamente. Já pensando nos comportamentos repetitivos e que restringem aí o convívio da criança, porque, enfim, criam situações ritualísticas e inflexibilidade, pensamos o suporte 1 como aquela criança ou aquele adolescente, aquela pessoa que tem um comportamento que interfere de maneira significativa para trocar de atividade ou para se manter focado numa atividade necessária de foco, né? Então, assim, na hora que vai treinar ali com um terapeuta ou com uma professora, tem comportamentos que competem demais, às vezes estereotipias, ecolalias, comportamentos de repetição motor, e que competem com esses treinos e roubam a atenção, né? Nesse sentido, é a pessoa que precisa de algum suporte para que, olha, o professor está falando, né? Precisa de um terapeuta ali, às vezes bloqueando o comportamento para que a pessoa possa perceber o entorno e entender que tem algo acontecendo. Ou às vezes até para um apontamento, sabe? Perceba o que está acontecendo sem um bloqueio físico necessariamente. No nível 2 desse comportamento restritivo ou repetitivo, nós consideramos um suporte um pouco mais substancial, sempre que esses comportamentos repetitivos forem muito frequentes, então que eles sejam maiores em frequência, em magnitude, e que as pessoas em volta observem esses comportamentos com muita frequência e que eles possam competir, por exemplo, com a interação com pares, com a interação com professores, com a interação com terapeutas, numa velocidade e numa magnitude, numa frequência que é muito difícil bloquear e redirecionar a atenção dessa criança ou desse adolescente. Isso pode competir com os treinos, com a aquisição de habilidades de comportamento, e aí seria um nível 2 já de suporte. Pensando no nível 3 de suporte para comportamento repetitivo, ainda considerando o DSM, seria um comportamento que é marcado com uma função ali
em todas as esferas de autorregulação, né? Com uma dificuldade de bloqueio extrema, às vezes comportamentos que a criança faz com partes do corpo. Então, como eu dei exemplo ali em cima, de olhar, né? Ou de olhar coisas perto, ou de chacoalhar a mão muito próxima. É muito difícil bloquear uma parte do corpo da criança e aí redirecionar essa demanda o tempo todo, né? Sendo que a mão, o braço, o olho estão ali disponíveis o tempo todo e gera essa divisão de atenção mesmo, né? Com o foco e com a demanda que a criança tem que receber. Então, aí seria um nível 3 já de suporte, onde o terapeuta precisa estar ali, o professor precisa estar ali presente, né, significativamente, senão essa criança não adere e não foca ali na atividade que ela precisa fazer. O DSM ainda considera que não é comum a todos os autistas, como eu disse, mas que outros prejuízos, como por exemplo, prejuízo intelectual, de linguagem, atraso de linguagem, condições médicas genéticas, outras comorbidades, né, como o TOC, por exemplo, ou como o TOD, por exemplo, catatonia, tem algumas outras características que o DSM ressalta que eu coloquei no material de vocês para vocês darem uma olhadinha e que podem aparecer também como algumas comorbidades associadas ao TEA, tá? O CID, ele já eu coloquei o CID-11 como referência, né? É o Código Internacional de Doenças, ele é muito utilizado aqui no Brasil. E aí o CID pensa no transtorno do espectro autista, no TEA, como um número. E aí, ele atribui esse número e aí dá umas subdivisões para o transtorno. Então, tem o TEA, que é um espectro, e dentro deles pode ter o autismo, né, propriamente dito, sem a DI, sem a deficiência intelectual, e aí com um comprometimento de linguagem funcional. Então, aquela pessoa que tem um comprometimento da linguagem social, precisa de alguma adaptação, algum apoio, mas de maneira leve. Né? O transtorno do espectro do autismo com deficiência intelectual, mas com um comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional. Então, essas pessoas que vão se comunicar aí, até mascarar esse transtorno do espectro autista, às vezes até ao longo da vida, por mais tempo, por conta dessa comunicação um pouco mais funcional, né, que a gente pode dizer. Porém, essa pessoa ainda precisa, ela ainda demonstra algum comprometimento, mesmo que leve. Aí passando em seguida tem o autismo sem DI, sem a deficiência intelectual, mas com uma linguagem prejudicada, tá? Não tão funcional, então que precisa de algum apoio ali, algum suporte para se comunicar na linguagem. O TEA com linguagem funcional prejudicada e com DI, tá? Então com e sem DI, com linguagem funcional prejudicada. Depois, o TEA, o transtorno do espectro autista, sem deficiência intelectual, sem ADI, mas com ausência de linguagem funcional, né? Então, tem essa possibilidade também de não haver DI e não haver linguagem funcional ao mesmo tempo. E dentro dos desdobramentos do CID, existe também o TEA com DI e com ausência de linguagem funcional, tá? E aí, sem a linguagem e com deficiência intelectual ligada como uma comorbidade. No final, tem ainda uma característica que é descrita como outros transtornos do espectro autista, tá? De pessoas que, para vocês verem como esse espectro é amplo, ele ainda, a gente diz que ele se mantém aberto, porque pode ser que muitas outras coisas sejam consideradas e incluídas aí dentro do espectro autista daqui para um futuro, assim como já ocorreu a revisão desse diagnóstico, né, que era feito tão erroneamente antes e dividido em Asperger e outras classificações que acabam dividindo os próprios autistas entre si, como se existisse alguém mais ou menos autista, quando na verdade a gente tem que falar realmente do nível de suporte que as pessoas necessitam para a vida delas, né? E aí existe também, por último, o transtorno do espectro do autismo não identificado. Então isso aí é o que o médico coloca ali no laudo dele, né, no diagnóstico dele. Às vezes ele coloca nos receituários, né, nas receitas, enfim. É o código do transtorno,
muito utilizado ali no processo diagnóstico, quando as famílias estão indo atrás dos seus direitos com os planos de saúde, enfim. Então, bem conhecido o CID do autismo, tá? Ele mudou agora com o CID-11, a classificação tá um pouco diferente do CID-10, que é o mais difundido, mas eu me baseei na mais nova para fazer o material de vocês. Então, vocês vão encontrar aí no PDF de vocês o CID-11 já, tá bom? Antes da gente finalizar, para introduzir aí quais são as aulas mesmo, a partir da aula 2, onde nós vamos entrar nas ferramentas de rastreio, eu vou explicar um pouco do que nós observamos nessas ferramentas. Então, bem amplamente, né, de uma maneira bem ampla e generalista, existem as habilidades de contato visual, de rastreio, de atenção compartilhada, né, tanto com terapeutas, com adultos, com pares. As habilidades de planejamento motor, de planejamento executivo, visomotoras, então a capacidade que as crianças têm ali de planejar os seus movimentos do corpo, de executar movimentos motores finos, motores grossos, a comunicação verbal, a expressiva, a receptiva, a capacidade de fazer pedidos, nomear itens, responder perguntas, dependendo, lógico, da idade da criança, e aí pensando num questionário, porque essas ferramentas de hipótese diagnóstica que nós vamos abordar, elas não foram feitas para avaliar com a criança necessariamente, mas em sua maioria com os pais, como um questionário, e que podem ser feitos por profissionais que não são psicólogos, inclusive, né? Então, dentro disso também, nós vamos perguntar a respeito das habilidades de ouvinte, segmento de instruções, identificação de itens, e a respeito da flexibilidade comportamental da rotina da criança. Essas escalas que nós vamos abordar aqui, elas são definidas para as crianças em geral, como um todo, tá? Na primeira infância, o que a gente chama de intervenção precoce, o que eu posso, assim, fazer um apanhado mais do conhecimento geral do público, que seria as crianças da educação infantil, entre educação infantil e fundamental 1, né, período ali de alfabetização, pré-alfabetização. E aí tem umas perguntas também para os bebês, para as pessoas que trabalham com crianças no berçário, para que seja uma intervenção mais precoce também. Não são apropriadas essas ferramentas para um público-alvo maior, então tem que se ater mesmo nas aulas ao público-alvo delas, tá? Então, para finalizar o nosso curso, nós vamos falar a respeito, na próxima aula, a respeito já dessas escalas de rastreio, né, que nós vamos abordar. Lembrando que, a princípio, essas habilidades observadas, elas têm a ver com contato visual, com rastreio, com atenção compartilhada, com as habilidades de planejamento motor, executivo, visomotor, com a comunicação da criança, verbal, expressiva, receptiva, os pedidos, as nomeações, a habilidade de responder, de iniciar e continuar as conversações, habilidades de brincar, funcional, social, físico, de fantasiar nas brincadeiras, de sustentar a troca de turno com os pares, com os terapeutas, com os professores, as habilidades de ouvinte, de segmento de instrução, de identificação no ambiente e a flexibilidade comportamental também, tá? Outra coisa importante de ressaltar aqui, né, é que essas escalas, elas se destinam, em sua grande maioria, à intervenção precoce ou crianças de idade pré-escolar, escolar, até Fundamental 1, né, de educação infantil até Fundamental 1, mais ou menos. E lembrando também que o foco que são os pais, então são escalas que são aplicáveis por qualquer tipo de profissional que tenha contato com a criança e que possa entrevistar esses pais. Eu posso dar dicas de atividade, né, que podem ajudar na sondagem com a criança propriamente dita, mas a ideia aqui é que sejam escalas de rastreio para encaminhamento. Então, os questionários costumam abarcar bastante já, com a ajuda da observação, costumam abarcar bem as nossas necessidades clínicas. Essas avaliações, elas vão ter uma etapa de entrevista com os pais e assim, elas auxiliam muito os médicos a ter um recorte interessante dessa criança e saber qual que é ou qual que não é a melhor intervenção, o melhor encaminhamento a ser tomado. Espero que vocês tenham gostado. O material está disponível para download. Tem uma aula de indicação, como aula complementar, que é uma aula do YouTube de um outro professor. E aí tem também as referências bibliográficas, caso vocês queiram consultar o que eu utilizei para fazer a aula. Eu agradeço vocês, muito obrigada e espero que vocês retornem para a aula 2.